meus amores, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu estou com muitas saudades de vocês, mas esse momento, né, nós devemos manter a distância, não é verdade? Então, mas eu creio que logo, logo estaremos bem juntinhos. Então, estamos iniciando mais um ano e eu queria aproveitar essa oportunidade de estar desejando a todos vocês um ano com muita paz, muita alegria, muita saúde e principalmente muita prosperidade espiritual. Isso, que a gente possa estar sendo fiel nas escolas dominicais para a gente poder aprender mais e mais sobre o nosso Deus. E isso é muito importante para a nossa vida, né? E estamos iniciando, né, com o nosso primeiro trimestre do ano, né, com mais um tema novo. E nesse trimestre nós estaremos falando sobre os livros históricos. Isso mesmo, os livros históricos que vai desde Josué até Esther. São 12 livros históricos. E nós vamos estar aprendendo a cada domingo durante todo esse trimestre sobre esses livros, não é verdade? E hoje estaremos com a lição de número 1, que tem o título Um Novo Líder para o Povo. Essa lição está lá no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 9, e no capítulo 6, do versículo 1 até o 27. Essa história é uma história que vai falar sobre como Deus guiou o povo de Deus até a terra prometida. E Josué é o primeiro livro histórico. Logo depois da morte de Moisés, precisaria ter um substituto para Moisés. E Deus escolheu Josué. E Josué Deus colocou uma missão para Josué, uma missão difícil. Josué deveria liderar o povo de Israel e conduzi-los até a terra prometida, que era Canaã. Isso mesmo. Só que Josué precisaria de coragem, né? Então vamos ler o nosso versículo do dia, que está lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Vamos abrir a nossa Bíblia para lermos juntos? Diz assim, ó. Josué, capítulo 1, versículo 9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Deus estava falando com Josué, que Josué, para cumprir essa missão, ele precisaria ser forte e ter coragem. Por quê? Porque não seria fácil. Josué teria que passar por vários obstáculos até conseguir chegar a essa terra prometida. E foi exatamente assim. E nós vamos conhecer hoje alguns obstáculos que Josué teve que enfrentar. Não é fácil quando Deus nos chama para fazer alguma coisa na obra dele. É difícil e a gente fica com muito medo. E eu acredito que com Josué não foi diferente. Acredito que ele ficou com um pouquinho de medo. Mas Deus sempre nos garante. Quando ele chama, ele garante e nos capacita. Vamos ler lá no Josué, capítulo 1, no versículo 5. Diz assim, ó. Deus falou com Josué. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Então, essa palavra entrou no coração de Josué e ele ficou confiante, porque ele sabia que Deus ia estar com ele em todo o tempo. Então, Josué começou a cumprir com a sua missão.
A primeira coisa que Josué fez foi enviar os espiões lá na cidade de Jericó. Porque antigamente era assim, quando eles tinham que invadir alguma cidade, eles mandavam sempre alguém para poder ver como é que era a cidade, como é que era a rotina daquela cidade, para eles saberem como eles iam fazer. E foi exatamente isso que Josué fez. Mandou 2 espiões lá na cidade de Jericó. Só que chegando lá, eles começaram a olhar, mas eles foram logo descobertos. Descobriram que ali haviam 2 espiões de Israel. E eles ficaram numa situação difícil. Mas lá existia uma mulher chamada Raabe. Essa mulher ajudou aqueles espiões, ou seja, ela livrou-os da morte, porque ela escondeu eles na casa dela. E por essa bondade dessa mulher, eles fizeram um acordo. Olha, quando nós invadirmos a cidade de Jericó, você, Raabe, e sua família estarão salvos. Pois é, eles fizeram um acordo, isso mesmo. E aí ela conseguiu livrar aqueles 2 homens da morte. E eles retornaram ao acampamento, né, e contaram tudo que eles viram, tudo que eles conseguiram descobrir lá em Jericó para Josué. Mas Josué, para chegar até Jericó, ele tinha o primeiro obstáculo, que era atravessar o Rio Jordão. Esse rio era um rio extenso, largo e muito fundo. Como eles iriam fazer para atravessar aquele Rio Jordão? Josué sempre falando com Deus. E Deus orientou Josué como ele deveria fazer. Vamos ler aqui na nossa Bíblia? Lá no capítulo 3, versículo 3, 15 e 16. Isso mesmo. Ó, os sacerdotes iam na frente, levando a Arca da Aliança. Quando chegaram ao Rio Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. E assim, Deus orientou e Josué seguiu exatamente tudo que Deus tinha falado com ele. Os sacerdotes tinham que ir na frente com a Arca da Aliança, colocar os pezinhos nas águas do rio, e aí a água daquele rio parou de correr e secou, o fundo ficou seco e o povo atravessou o Rio Jordão. Um primeiro obstáculo estava vencido com a graça de Deus, pela orientação de Deus e a obediência de Josué e o povo, eles conseguiram vencer. Aí eles teriam que invadir Jericó. E como seria? Jericó era uma cidade que era muito protegida, tinha aquela muralha em volta. E Josué falou com Deus, Deus orientou Josué novamente. Eles teriam que dar uma volta por cada dia, durante 6 dias, ao redor da cidade de Jericó, com os sacerdotes na frente, levando a arca, cada dia uma volta. Quando chegou no 7º dia, eles teriam que dar 7 voltas, e na 7ª volta, os sacerdotes teriam que tocar as trombetas e todo o povo gritar e fazer muito barulho. E quando isso aconteceu, as muralhas de Jericó veio ao chão e o povo de Israel invadiu Jericó. E aí eles conseguiram vencer aquela cidade. Mas Raabe e sua família foi salva. Por quê? Por causa da bondade que ela teve com os espiões. Pois é. Quando os reis dos outros países souberam
que tinha acontecido em Jericó, eles ficaram apavorados, muito nervosos, com medo. Por quê? Porque eles viram que Josué tinha conseguido conquistar Jericó. E sabe o que eles fizeram? Se reuniram e montaram um exército para invadir, para atacar o povo os Gebianitas. Sim. Por quê? Porque esse povo um dia ajudou o povo de Deus. Então eles queriam atacar os Gebianitas para poder se vingar. E para Josué ver que eles também eram poderosos. Mas o que aconteceu? Gideão pediu ajuda a Josué. E Josué ficou meio assim, mas Deus falou com Josué: não tenha medo, Josué. Vá e ajuda. E Josué foi ajudar. E sabe o que Josué fez na hora que eles estavam ali lutando contra aqueles inimigos? Josué orou a Deus, pediu a Deus que o sol parasse e enquanto eles estivessem ali lutando, só depois da vitória que o sol poderia voltar a fazer a trajetória dele que ele precisaria fazer. Então Josué pediu para o sol parar. E o que aconteceu? O sol parou. E eles foram vitoriosos. O povo de Israel ganhou a luta e Deus os fez mais do que vencedores. Josué passou todos esses obstáculos, né? E por quê? Porque foi obediente e confiou no Senhor. Então, crianças, o que a gente pode aprender? Se nós confiarmos no Senhor e obedecermos a palavra de Deus, as coisas que o Senhor quer que nós venhamos fazer, nós seremos mais do que vencedores. Amém? Então, vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti. Senhor, que nós possamos a cada dia ser mais e mais obedientes à Tua palavra, à Tua voz, e que nós possamos sempre estar confiando, Senhor, somente em Ti. Continua conosco, protegendo as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja. Fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.